Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço, tratamos especificamente da lição de juvenis, lição esta que tem como um título principal uma viagem pelo Antigo Testamento. E dentro desse trimestre, nós estamos fazendo essa viagem e hoje chegamos até o ponto final dessa viagem. Não da história bíblica, que ela continua, mas especificamente dessa nossa viagem que nos foi proposta, né, nesse trimestre, estamos chegando ao final. E é importante ressaltar para os professores e alunos que essa 13ª lição traz um tema excelente, né? Que muitas vezes É esquecemos, verdade. mas é um tema excelente. Eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo e irmão Lucas Vitor. Nós somos da IADERN, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, e estamos aqui nesse espaço Momento Pedagógico. Lucas Vitor. Amém. Graças a Deus chegamos a mais uma lição, né? A lição que encerra o nosso trimestre. Foi de fato uma jornada. A gente viu aí um panorama grande mesmo sobre o Antigo Testamento. E graças a Deus chegamos até aqui com mais uma lição que é importantíssima, um tema riquíssimo, riquíssimo. Amém. Glória a Deus. E o tema dessa lição, o título da nossa lição, antes de eu dizer o título, vou aproveitar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe o nosso canal, que é bênção de Deus para as nossas vidas e creio que também será bênção de Deus para a sua vida, né? Antes de dizer também o título da nossa lição, é importante ressaltar, Lucas, que nessa 13ª lição, geralmente, professor, é um espaço, um momento que você tem, às vezes, a disponibilidade de fazer algo diferente com a sua turma, né? Juntar eles, pode fazer uma consagração, chegar mais cedo na escola bíblica dominical, combinar com eles para cada um trazer um mantimento, para ali vocês fazerem um lanche coletivo, né? É um momento especial, vocês estiveram juntos aí em 13 lições e agora vai combinar no fechamento desse trimestre, e nada melhor do que fazer uma consagração junto com os juvenis, uma oração e posteriormente um café especial junto com toda a sua turma. Sempre nas salas ou congregações onde estamos, temos essa dinâmica, fazemos com toda a congregação. Não sei se na sua você tem a disponibilidade de tê-lo em toda a congregação, mas se não, conversa com o superintendente da sua escola bíblica dominical, pede autorização ao seu pastor e faz esse momento com os teus juvenis, porque eu creio que é bênção de Deus a criação desses vínculos, né, entre professor e aluno, porque é um vínculo que já está formado aí, já dentro, vem desde o primeiro do início do ano, né? Se você foi professor no passado, ou já vem há muito tempo professor dessa sala, é um momento de comunhão. Mas a lição de número 13 tem como título 400 anos de silêncio. Um período grande de silêncio. E nós temos três objetivos nessa lição. Primeiro, expor o contexto histórico da época que cooperou para a difusão do evangelho em grego. Apresentar os principais acontecimentos do período macabeu, refletir sobre a expectativa messiânica dos judeus que diferem das profecias bíblicas. Esses são os três objetivos que permeiam essa nossa lição com um assunto riquíssimo. Lucas, está com você, meu amigo. Amém, graças a Deus. Chegamos ao final, né, dessa jornada aqui da lição. Essa lição é muito importante, não só por ser a última, mas porque ela trata de um tema também de fundamental importância. Como o Paulo já havia dito, se você puder fazer alguma coisa especial, né, por ser a última lição do trimestre, faça. Certamente vai ser uma bênção. Mas, trazendo mais aqui para a lição, o que que eu proponho? Primeiro, é que você possa estar mostrando
esse período, esse momento de 400 anos, né, que a gente chama de intertestamentário ou interbíblico, você pode estar primeiro mostrando como é que ele está nas páginas da Bíblia, né, mostrando aquela famosa página em branco. Eu acho que para iniciar é muito interessante. Nem todas as Bíblias têm, muitas delas não têm mais. Mas se o professor puder estar trazendo uma Bíblia que tenha, seria muito interessante para o seu aluno. E já começar a aula mostrando essa folha em branco e perguntando a eles o que, que seria essa folha em branco, qual é o significado dela, né? Porque se você fazendo isso, você já começa assim, já com um pé na introdução, né? Muito bom. E também, num segundo momento, eu queria só trazer um material aqui para vocês, que Paulo vai estar colocando, que é justamente para facilitar a questão da sistematização. Nessa aula, nós sabemos que muita coisa acontece dentro desse período de 400 anos. Muita coisa. Então, devido à quantidade de coisas que acontecem, eu achei interessante trazer essa pequena tabela. Você pode estar percebendo que desse lado tem os anos, né? Ali é o período, o momento histórico, e do outro lado, o que que acontece. Então, esse é o período que vai de Malaquias até Mateus, que é o período que abrange aí os 400 anos, né? E dentro desse período acontecem muitas coisas, como vocês podem estar percebendo. Acontece a redação dos livros apócrifos, a conquista dos persas por Alexandre o Grande, a morte de Alexandre, tradução da Septuaginta para o grego, né? A construção da Grande Muralha da China, profanação do templo por Antíoco Epifânio, purificação do templo, assassinato de Júlio César, nomeação de Herodes o Grande, depois outros períodos. Então, assim, o professor, se trouxer isso, vai ser muito bom. Aliado a isso, o professor vai trazer a questão também dos grupos religiosos que são formados durante esse período. Eu trouxe aqui 5, mas existiria até mais um. Então, eu trouxe fariseus, saduceus, essênios, que não são citados na Bíblia, mas é muito importante o professor trazer também os essênios, escribas, herodianos, e o grupo que eu incluiria aqui que eu não coloquei, mas o professor pode trazer, são os zelotes, são chamados zelotes. É importante também o professor, se não trouxer, mas pelo menos fazer uma citação desse grupo que eu acredito que é interessante. Então eu trouxe essas duas referenciações só para o professor ter essa noção e trazer isso para a sua sala de aula, até numa forma assim de sistematizar. Se o professor não quiser trazer esse esquema da forma que está, o professor pode simplesmente escrever no quadro, né, fazer aquela sistematização ali no quadro, que daria também muito certo, seria muito bom. O foco, o objetivo disso é só para facilitar a visualização dos seus alunos, porque como acontece muita coisa no período, e talvez você não consiga expor tudo assim de uma vez ou com muita profundidade, você pelo menos vai passar por cada um desses momentos importantes. E também ressaltando ali a criação desses grupos religiosos. Fazendo isso, eu acredito que dá para abranger de maneira global, né, de maneira geral, o que acontece de mais importante durante esse período e ressaltar que isso aí culmina para a plenitude dos tempos, né, para o período em que Jesus viria, né, isso aí essa preparação justamente para a vinda do Senhor quando a gente começa o Evangelho já no Novo Testamento, no livro de Mateus. Amém. Lucas, dica importantíssima essa aí sua, essa sistematização. É uma coisa que você sabe, e você vai lembrar, a gente sempre fala nas nossas aulas, né? A questão da sistematização do conhecimento, né? Porque os assuntos, eles estão encadeados, geralmente, por contextos imediatos ali, contextos históricos, então é importantíssimo essa noção. Lucas apresentou aqui nessa perspectiva de roteiro que pode ser utilizado pelo professor, pelo aluno. Eu também trouxe uma perspectiva, mas na perspectiva que eu trouxe foi da apresentação de PowerPoint desse assunto. E aqui o professor que tiver disponibilidade nessa 13ª aula, ele, e se na igreja tiver essa disponibilidade, né, ele leve esse
material para ser apresentado para os seus alunos, né, no fechamento da escola bíblica dominical. Sei que algumas igrejas não têm a disponibilidade, né, de mídia, data show, mas se você, professor, tiver a disponibilidade do seu notebook ou de um tablet, você pode estar levando para a sua sala, ou até mesmo no celular, você compartilha com os seus alunos. Então, aqui eu só vou passar rapidamente, porque a ideia nossa aqui não é falar sobre a aula, sobre os temas, mas aqui só como você pode, no modo visual, pelo recurso visual, você chama mais a atenção dos seus alunos para a sua aula. Então, o tema da lição, 400 anos de silêncio. Os objetivos da lição, aí já tem umas figuras que colocamos aí acima, né? Uma de Alexandre o Grande, Judas Macabeu e outra de Jesus, algumas figuras de representação. Aí nós temos aqui o período interbíblico, que foi aquilo que Lucas falou sobre aquela página em branco, um mapinha que sempre utilizamos nas nossas aulas. Então você vai perceber aí que a atividade profética foi até Malaquias e após Malaquias a gente percebe que fica parado só até retorna com João Batista lá no Novo Testamento passando, a gente vai ver o contexto histórico, é um texto bastante conhecido, né? Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que plenitude dos tempos foi essa? Aí você vai ver que a plenitude dos tempos começou com a ação na história, né? Desde lá com a conquista de Filipe II da Macedônia, posteriormente com seu filho muito conhecido, Alexandre o Grande, que domina toda aquela região ali do Mediterrâneo, vai subindo até África, sobe até parte ali, chegando até perto da Europa, a gente percebe, tá aí o mapa dessas conquistas, né? Aqui já é um mapa dividido após a morte de Alexandre o Grande, a divisão, né, entre seus comandantes, né, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro, né? A figura aí de Antíoco Epifânio, né, foi uma figura que buscava a helenização. Ele vai chocar-se muito com os padrões judaicos, porque ele quer implementar a helenização dentro do povo judeu, né? Então ele proíbe a guarda do sábado e chega no ápice de fazer um sacrifício dentro do templo, né? Algo inimaginável ali para os judeus. Um sacrifício de um porco, um animal impuro para os judeus, e ele faz esse sacrifício dentro do templo, né? Aí aqui nessa parte você pode tratar, como tem na lição, a revolta dos Macabeus. Aí você aqui tem quem foi Judas Macabeus, Matatias, que foi o pai, que foi o sacerdote, o primeiro, né, que se nega a essa helenização. E a gente vai perceber o desenrolar dessa revolta, né? E aqui uns grupos, como o Lucas bem falou, aqui eu só destaquei os fariseus e os saduceus, que são os dois grupos que a lição apresenta, mas é muito importante a gente ter essa visão mais ampla, assim como Lucas trouxe. Então, nessa 13ª aula, minha dica é que você tire um tempo maior, se possível, se tiver a disponibilidade, faça um trabalho com as imagens para chamar mais a atenção, um slide, para chamar mais a atenção dos alunos, criar essa conexão e essa interatividade dentro da sua aula, né? Dentro do meu slide, dentro do roteiro, tanto eu como o Lucas trouxemos a expressão plenitude dos tempos. E aqui eu vou pegar, professor, se você tiver disponibilidade, essa 13ª aula, eu vou deixar essa dica aqui, História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez. Esse livro é excelente, usado por nós, e aqui eu acredito que seja desse livro, e muitas vezes eu sei que o é, pelas referenciações, que aqui ele tem um capítulo especificamente sobre esse tema, né? A plenitude dos tempos, que vai iniciar na página de número 18.
Então, na página de número 18 desse livro, se você, professor, tiver disponibilidade ou na internet, conseguir baixar, ele tem um capítulo que é só sobre a plenitude dos tempos, né? E aqui vai ser a parte uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito páginas falando sobre a plenitude nos tempos. E ele vai falar da perspectiva judaica e da perspectiva greco-romana. Então, se você tiver disponibilidade, professor, sua sala, você perceber como o Lucas sempre nos chama a atenção, sempre nos aconselha, você sendo o conhecedor da sua sala, e você achar que você pode pegar esse material do livro, imprimir essas páginas, né? A partir da página 18, levar para sua turma e dividi-los em grupo para eles perceberem a plenitude dos tempos na questão judaica e a plenitude dos tempos do que foi da greco-romana, vai ser uma aula bem interessante, porque a gente vai perceber que pelo trabalhar de Deus, e como no texto de Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, a gente vai perceber que o mundo ali, e pelo livro a gente vai ter essa perspectiva, o mundo ali já estava preparado, sendo preparado para a vinda do Messias, né? A língua, o movimento de helenização teve seu papel importante porque difundiu a língua grega ali naquela região. Posteriormente, quando Alexandre morre, divide-se o seu reino, e posteriormente os romanos assumem, né, tomam o poder, os romanos instauram ali uma pax romana, eles constroem estradas. Estradas essa que aqui no livro a gente percebe que foram usadas pelos apóstolos, usadas posteriormente para ser levada, muitas dessas estradas narradas na Bíblia, usada pelo apóstolo Paulo, né? Só lembrar que a cidade de Filipos, onde Paulo chega lá na sua segunda viagem missionária, né, Paulo e Silas, né, a cidade de Filipos tem esse nome porque é em referência ao pai de Alexandre o Grande, Filipe II da Macedônia. Então, a gente percebe que o Império Romano, né, e anteriormente a ele o Império Grego, né, teve essa importância na participação dessa plenitude dos tempos. E, em contrapartida, também os judeus, porque eles que guardaram a Torá, os livros sagrados, foram repassando para seus filhos. Então, a gente vê a convergência aí de judeus, gregos e romanos para a formação dessa plenitude dos tempos no sentido histórico. Então, eu acho que é de suma importância. Avalie a sua turma, veja se ela vai ficar mais adequada, que eu estou copiando meu amigo Lucas, viu, Lucas? Estou copiando aqui, veja se ela fica mais adequada com a dica do Lucas, a minha dica, ou se ela já é uma turma que tem a disponibilidade, já a maturidade de você trabalhar um texto de um livro e fazer um trabalho com eles de uma sala de aula invertida, uma explicação dos textos ali em um mini seminário. Então, essa é a dica que eu trago para vocês, professores. E se vocês não utilizarem esse livro dessa aula, tenha certeza que em outras aulas de outras EBDs, esse livro é muito importante e esse é só o volume de número 1. Lucas. Amém, graças a Deus, materiais riquíssimos e dicas riquíssimas que foram trazidas aqui. Queridos professores, se vocês conseguirem expor bem esta aula, eu acredito que ela vai abrir uma porta muito grande para. Eu não sei qual vai ser o tema tratado no próximo trimestre, ainda, não é? Mas já abre uma porta muito grande para o desejo do seu aluno de estudar o Novo Testamento, de estudar os evangelhos, né, de se aprofundar nas cartas, tudo mediante a como você vai conseguir trazer aqui essa lição. Então, para mim finalizar o meu momento de dica pedagógica, eu diria: dê a aula de modo a fazer com que desperte no seu aluno a sede por mais, por desejar mais. Se você conseguir expor bem a ideia da plenitude dos tempos trazida por Paulo,
essa ideia que ele trouxe de você conseguir expor a plenitude dos tempos, 400 anos, você consegue gerar no seu aluno uma fonte de curiosidade enorme para saber o que acontece depois, como é que as coisas se sucedem. E o desejo de talvez aí se aprofundar no Novo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Atos, nas cartas e por aí vai. Então, professor, dê essa aula já com essa perspectiva. Eu vou dar a aula para explicar bem ao meu aluno para que seja gerado nele esse desejo por mais, de conhecer mais, de desejar mais, de ler mais. Se você fizer assim, orando, se preparando, eu creio que o seu aluno vai sair tocado e desejando, querendo aprender mais e ter mais da palavra de Deus. Amém. Deixo aqui a minha palavra de gratidão a vocês que nos acompanharam aqui durante esse trimestre, um trimestre abençoado. Foi enriquecedor da minha vida, essa jornada que fizemos pelo Antigo Testamento. E passo as minhas palavras de Lucas, que você se esmere mais no seu propósito de ensinar, orando e estudando sempre a palavra do Senhor. Ficamos por aqui, né, nesse encerramento de trimestre e até o próximo trimestre, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor, Lucas, foi muito bom tê-lo aqui conosco no canal, trabalhando junto comigo. O irmão Anderson Caio também participou aqui Amém. dessa jornada, dessa viagem pelo Antigo Testamento. Então, vocês foram bênçãos que nos ajudaram a formar e a formatar esse trimestre nessa perspectiva de momento pedagógico. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos e até a próxima.